Olá, hoje é dia da gente falar de psicologia em tempos de pandemia. Minha convidada empática, forte, disciplinada, natural de Fortaleza dos Valos, a filha do seu Cláudio e da dona Cecia, psicóloga clínica formada pela Unicinos, com pós-graduação em psicologia clínica, pós em educação pela Fevale, mestre em gerontologia biomédica pela PUC e doutora em gerontologia médica pela PUC, além de professora de pós-graduação. A esposa do Rafael atua na área clínica há 27 anos. Mãe da Vitória, do Henrique e do Guilherme, pesquisa e atua temas como depressão, ansiedade, estresse, psico-oncologia, envelhecimento humano, qualidade de vida, demência, Alzheimer, finitude, luto e cuidados paliativos. Hoje teremos uma conversa de peso com Cláudia Adriana Facolufiego. Cláudia, seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui contigo nessa conversa. Natural de Fortaleza dos Valos. Isso. Onde fica, Cláudia? Desculpe a inscrição, assim, pergunta assim. Fazem muito essa pergunta? Essa assim? Pergunta vem sempre. Fortaleza dos Valos é uma cidade muito pequena, tem em torno de 5 mil habitantes, né? Menos que alguns bairros nossos aqui. Acho que aqui de Canudos tem muito mais que 5 mil, né? É uma cidade pequena onde todos se conhecem, são poucas famílias, né? É muito gostoso. Eu sempre vou para lá, né, quando posso. A família com uma certa toda a família. A família do meu pai, a família é muito grande, né, Rodrigo? Então, e todos estão lá, exceto um que está em Goiás, um tio meu que está em Goiás, mas o resto todos estão lá. Tu é desgarrada, então? Eu sou, na verdade, assim, era para eu ter vindo na verdade, foi São Leopoldo na época, né? Hoje eu moro em Novo Hamburgo, mas para São Leopoldo para fazer meu curso superior e aí vou retornar, né? Só que nesse meio tempo eu conheci o Rafael, acabei ficando aqui em Novo Hamburgo mesmo, né? Estou aqui há 30 e poucos anos, né? 32. Tu veio para estudar psicologia? Eu vim só para fazer o curso superior. Por que essa escolha pela psicologia? Eu sempre fui apaixonada por pessoas, pelo ser humano, por conhecer a essência de cada um. E eu acho que isso nasceu comigo, assim, aquela vontade de poder fazer uma escuta, de poder ajudar, de servir dela a pouco de suporte. Isso era desde pequena, assim. Eu lia livros, enquanto minhas amigas liam outros tipos de livro, romance, desde pequena. Eu lembro, assim, é pequena mesmo, Rodrigo, 10, 11, 12 anos, eu já estava lendo livros de psicologia. Isso foi muito meu, assim, foi uma escolha... Eu não tive outro caminho, sabe? Que acessos tinha isso lá na tua cidade? Pouco. Porque Há literaturas, né, uma cidade assim, muito pequena, como tu falou, lá pequena. nos anos 70. Né? Exatamente. Final dos anos 70, começo dos anos 80, essa visão, assim. Precisava... Para que a gente pudesse estudar, precisava sair, sim, né? Eu já saí de casa com 14, 15 anos, que foi para fazer meu ensino médio. Na época, segundo grau, né? Então, eu fui fazer magistério, que na época também era importante se fazer magistério. Não tinha, né? na tua cidade? Não tinha. Eu fui a Cruz Alta, né? Fortaleza é uma cidade, uns 60 quilômetros de Cruz Alta. Que para nós é um horror, né? Porque Porto Alegre é 40, tem que ir mais longe para ir. Sim, não, mas é perto. Mas claro que na época, então, eu ficava em Cruz Alta durante a semana, né? E final de semana eu retornava para minha cidade para ficar com a minha família, né? Mas é apaixonante, assim, a gente vai, é uma cidade de primeira, como meu marido diz, assim, é uma cidade de primeira. Se engatar a segunda, sai da cidade. Não, até hoje não tem nenhum semáforo. Né? Isso é um paraíso, então, tecnicamente falando. Assim. A gente sempre diz que quando a gente vai lá para fora, né, a gente tá indo pro spa, né? Porque é muito tranquilo, é muito gostoso. Na verdade, a gente conhece todo mundo, né? Então, é revigorante, né? Ir para lá, assim, em contato com a natureza. Eu tenho muitos primos, né? Muitos primos. A família é muito grande. Meu pai vem de uma família de 11 filhos, né? Nossa. Então, cada filho aí resolveu ter 7, tudo, então, 8 fazer filhos. Festa ou ficar o mês inteiro. Assim. Uma festa de aniversário, uma festa de casamento, nunca é menos de 200 pessoas, assim, né? A gente tem uma ideia. Por parte de pai, eu tenho 50 e poucos primos. Nossa. Por parte de mãe, mais 18. Aí tu imagina, cada um casado com as suas famílias, né? Então, tu vai convidar os primos e os tios, aquilo já dá um festão. Uma típica família italiana, né? Uma típica família italiana. Deve ser uma gritaria
gritaria, esse povo todo É, junto, que é uma loucura. é, Eu falo pro meu Girardi, pela minha é. parte italiana da família, isso é uma festa sempre. É muito divertido, é muito gostoso, assim, né? Na minha época de adolescência, reuníamos todos, Natal, esses eventos, assim. Então, quando começava a discutir futebol ou política, complicado. Tu achava que eles estavam brigando, mas eles estavam só conversando, só conversando entre si, trocando ideias, né? Mas era... A psicologia clínica foi essa coisa que desde o primeiro momento era uma certeza na tua vida. Sim, sim. Chegaste a experimentar outras coisas. Sim, eu sou apaixonada, na verdade, pela psicologia, né? Mas sempre gostei muito da clínica. Atuei também em escola, em empresas, né? Com psicologia organizacional. Também prestei consultoria, uma época também na área organizacional, né? Mas a minha paixão sempre foi a clínica. Gosto muito da escolar, gosto muito da organizacional, mas a clínica é a minha... Teve uma hora que eu fiquei sobrecarregada em termos de horas, assim, dia, né? Aí eu precisei fazer uma escolha, né? Que às vezes eu ia até 8, 9, 10 da noite trabalhando. Mas umas escolhas assim, né? Coisas mais leves como depressão, ansiedade, estresse, psiconcologia, envelhecimento humano, qualidade de vida que está diretamente ligada a esse envelhecimento, a finitude, né? Esses temas todos, eles acabam se interligando. Quando tu lê os temas que eu gosto de pesquisar e gosto de estudar, eu fico pensando, nossa, quanta coisa, né? Eu coloquei ali, densa, mas é que eles estão né? interligados, né? Tu Densa, fala né? em idoso, tu vai falar em depressão, né? Tu fala em idoso, tu vai, daqui a pouco, ter que estudar demência, ou enfim, outras comorbidades, né? Tu vai falar em idoso, tu vai ter que falar em longevidade, em qualidade de vida, né? Então, acaba se interligando tudo, né? E a psico-oncologia entrou em função do mestrado e do doutorado, né? Porque Foi estudar isso. Especificamente, apesar de eu estar no Instituto de Geriatria e de Gerontologia, as minhas duas pesquisas, tanto de mestrado como de doutorado, foram com pacientes oncológicos. O que fica de mais forte em tudo isso, hein? Porque tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas que receberam o que já foi considerado uma sentença de morte, né? O diagnóstico, sim. E graças a Deus a gente vem evoluindo muito na ciência, né? E tido uma sobrevida com muita qualidade de vida, com uma vida normal, na verdade, para grande parte dos pacientes oncológicos, né? Agora ainda tive a oportunidade de entrevistar o Engel, o Lucas Engel, mas a gente fica pensando naquele momento de receber a notícia, em tudo que encara pela frente. E às vezes a gente fala só um câncer de próstata, né? Ou só um câncer de pele, mas mama. A gente conhece muitas pessoas que faleceram Que foram por causa óbito disso, em função né? Que não tratados no tempo certo, que mais malignos, né? Que mais avassaladores, que não tiveram o mesmo sucesso, né? Como é trabalhar a psico-oncologia? É muito interessante, assim, é bem como tu falaste, quando o paciente recebe o diagnóstico, embora a gente tenha avanços bem interessantes na medicina, o paciente e a família sempre, tu fala câncer, a palavra câncer remete à morte, né? Então, vem um medo muito grande, isso a literatura traz, tanto a literatura mais antiga como a recente traz, né? É sempre relacionado à morte quando tu tens o diagnóstico. Mas trabalhar com paciente oncológico é um desafio porque é uma forma de mostrar para ele que ele pode lutar pela vida, né? Que tem coisas pela frente. Vamos ver, vamos tentar entender por que este câncer veio na tua vida, né? Vamos tentar entender qual é o significado, qual é a simbologia disso tudo, né? E é muito interessante, assim. Tu precisa, claro, muito do apoio familiar. Mas eu ia te perguntar, como entra a família nisso tudo, extremamente importante. Suporte familiar, todas as pesquisas, estudos mostram que o suporte familiar é um dos pilares do tratamento, né? Além se for o caso, né, da cirurgia, nem todos vão para a cirurgia, mas da cirurgia, do tratamento quimioterápico, ou então radioterápico, ou imunoterapia, enfim. O suporte, a religiosidade, né? Então, a espiritualidade. E a fé, né? A fé em qualquer coisa. Ela é esse fator diferencial, realmente? Com certeza. Assim, eu acho que tu não podes cegar e, né, ter uma fé cega, né? Achar que, bom, então,
a minha fé vai me curar. Não, tu precisa te espiritualizar, tu precisa criar dentro de ti uma força. E essa força eu chamo de fé, né? É acreditar que sim, que é possível, né? Eu acho que isso dá um suporte para que a pessoa, pelo menos, trabalhe durante... Trabalho quer dizer trabalho no sentido de conseguir dar conta de todas as questões durante esse processo, né? De tratamento, que às vezes são processos longos, né? Às vezes tu passa por um momento de quimioterapia, de rádio, tu fica bem, dali a pouco tu tem reincidência, né? Ou aparece em outro órgão. Ou às vezes tu tem a própria metástase já naquele momento, num primeiro momento, né? E aí tu acompanha o paciente ao longo da trajetória dele, que pode ser por anos? Sim. Ele te procura já indicado por profissionais da área oncológica que dizem, olha, a doutora é uma especialista na área, como se dá isso? Ou são artigos escritos? O que faz com que a pessoa chegue até ti? Normalmente são indicações de ex-pacientes, né? Claro que tem também a questão, tem artigos escritos na área, né? Publicados, tem um artigo publicado na Sociedade Portuguesa de Psicologia, né? Um artigo publicado em Portugal, sobre câncer de mama, que foi relativo à minha pesquisa de mestrado, né? E tem o artigo do Conselho Federal de Medicina, né, também. Isso reconforta aquelas pessoas mais céticas e mais... que buscam uma base mais sólida, né, para uma procura assim também. Porque eu fico pensando como é receber isso, né? Como é ter esse diagnóstico, como a gente buscaria um apoio, se adianta esse apoio, como é o momento seguinte. E é sempre muito duro só pensar sobre isso, imagina viver tudo isso. É verdade. Eu lembro de uma paciente, eu até estimulei ela a escrever um livro, ela tinha 31 anos quando ela descobriu o câncer, né? E foi por acaso, porque ela foi até o ginecologista fazer a consulta de revisão pós o nascimento do primeiro filho, né? Então, assim, ela estava com um bebê em casa e ela descobriu, então, que ela estava com câncer de mama, né? E foi bem difícil, assim, e eu disse, olha, na primeira sessão eu disse para ela assim, olha, tu vais perceber que isso é um presente para ti. Tu vai ver que no final de toda essa trajetória, de todo esse caminho que tu vai percorrer até o momento da cura, vai ser um momento de evolução, de crescimento teu. Tu vai ver que hoje tu é, eu não posso dizer nome aqui, né, mas X pessoa, e no final tu vai ser uma mulher muito mais bonita do que tu é hoje, né? Tu vai ver que isso vai ser no final algo bom que te aconteceu. Ela olhou para mim com uma cara tão brava e disse assim, presente só se for de grego, mas ela veio com muita raiva, que é uma das fases que a gente fala assim, né, que a pessoa passa. Ela veio com muita raiva para mim. Faz parte da negação, essa revolta? Essa raiva é uma das etapas, a negação é depois, é outra fase. Vem depois ainda Isso, né? Porque é impossível tu pensar, por que eu, né? Por que eu? Como não pensar 30 isso? anos, com uma Imagina. família recém-constituída, né? E aí eu lembro dela uma vez numa fala dela na Liga Feminina de Combate ao Câncer. Ela disse assim, e eu estava presente, né? Ela assim, eu estava palestrando, na verdade, para o pessoal. E aí ela levantou e disse assim, quando aquela guriazinha, aquela loirinha, aquela pequenininha ali, me disse que isso era um presente, eu tinha vontade... Ela é uma mulher um pouco maior, eu tinha vontade de voar nela, né? E hoje ela disse, eu sou grata, realmente, o que ela me disse naquela primeira sessão, né, de psicoterapia, ela veio a ser minha paciente depois por anos, né? O que ela me disse naquela minha primeira sessão foi o que realmente aconteceu comigo. Hoje eu sou uma pessoa muito mais bonita, mais evoluída, graças a esse momento que eu tive de câncer. Porque a pessoa né? Para pensar, para refletir. O câncer, para quem tem mais idade, ele é melhor aceito? Pela pessoa mesmo, eu digo, assim, porque a gente fica perguntando, né? Como será a morte? Chega a ter essa pergunta assim... então será assim? E aí uma resignação? Vamos conversar sobre o envelhecimento na volta do intervalo. Ok. Hoje numa conversa de peso com Cláudia Lufiego.
Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a doutora Cláudia Adriana Facolufiego, psicóloga clínica, especialista, né, estudiosa da psico-oncologia e também vamos falar agora de envelhecimento. A gerontologia é uma das áreas de maior atenção dela, aliás, se dedica essencialmente a isso hoje, tanto em Novo Hamburgo quanto no teu trabalho em Porto Alegre, né? A maior parte dos teus pacientes são, eu tenho uma boa parte da terceira idade. Idosos, mas... Envelhecer tá gostoso, né? Tá. Porque a gente está vendo números assim bonitos, assim, 90 anos, 100 anos. Sim. A gente via as pessoas falecendo tão cedo. O homem, então, era o campeão de morrer cedo. É, sempre mais que a mulher, né? As mulheres, infelizmente, também estão infartando mais cedo, né? É o outro lado dessa história. Mas o homem vem a óbito mais cedo que a mulher, pelas pesquisas, pelos dados, né? Até porque a mulher faz mais prevenção que o homem, né? Isso tem vários estudos colocando essa questão. Porque o homem, ele vai ao médico, ele vai ao especialista levado pela mulher. Sim, sem querer estar lá, é óbvio. Quando né? a mulher, marquei cardiologista para ti. Né? Então, assim, se elas não fazem esses agendamentos, dificilmente o homem marca. Então, assim, quem procura acha, né, doutora? Também tem isso, né? O pensamento incrustado, né? Encrunhado no nosso ideário, né? Imaginário, o que é uma grande bobagem, né? Só acha se estiver ali, né? Sim, Só acha se estiver ali. Sim. Como é que está sendo envelhecer realmente, hein? Porque a gente também está vendo muita solidão, né? O que a gente sempre fala em relação ao envelhecimento não adianta tu envelhecer cheio de comorbidades, dores, né? Com uma vida difícil. Então, se envelhecer com qualidade de vida, né? Longevidade com qualidade. E para isso é super importante tu tá sempre fazendo os trabalhos de prevenção, enfim. O que a gente sempre traz, assim... Isso é mundial, né? Digamos, um problema a nível mundial a questão do envelhecimento, porque hoje nós temos, em 7 bilhões, né, de habitantes, nós temos 1 bilhão só de idosos. Imagina. Né? E a nossa preocupação, que somos da área da gerontologia, é como dar conta de todos esses idosos, porque para 2030, né, daqui a 10 anos, vai ser 1 bilhão e 400. Para 2050, desculpa, para 2050 já vai dobrar o número de idosos. São 2 bilhões, a estimativa de 2 bilhões e 100 milhões de idosos no mundo. Então, assim, é muita gente, né? Hoje a pirâmide hoje já não é mais pirâmide, né? Porque nós tínhamos a base com a infância e adolescência ali, e o idoso, o número bem menor. Hoje, neste ano, em 2020, foi a primeira vez em que o número de idosos ultrapassou o número de crianças de 0 a 5 anos. Imagina. Entende? Então, nós temos mais idosos do que crianças hoje já, né? Então, como cuidar de todos esses idosos? Porque antes se pensava muito na questão da pediatria, né? E de se criar creches, instituições para cuidar da criança, né? E aí o magistério, auxiliares, né? Professores, auxiliares de creche, vamos falar assim. Hoje os cursos são de cuidadores de idosos, né? É uma necessidade muito grande. Não parava de chegar a criança? De se preparar. Agora não para de chegar vovô, né? Justamente por essa longevidade que a gente está tendo, né? Em função dos avanços na medicina, sem dúvida. O idoso também está cuidando mais da saúde, está tendo mais qualidade, né? Então está envelhecendo mais. Hoje é comum tu abrir, por exemplo, uma rede social e tu ver, aniversário da minha avó, 95, do meu avô. Não teve agora uma de 109 que saiu da UTI por Covid? 109 anos, 102, 109. Então, a gente vê que os idosos eles estão realmente vivendo mais e com mais qualidade, né? Mas para isso é preciso muito trabalho.
né, de prevenção, de conscientização, Tem de formação de pessoal. Tem vovô arrastando o chinelinho ainda, hein? Ou isso está cada vez mais para longe? Assim, Eu acho que aí depende muito, né, de cada um. Tem um vovô ainda arrastando o chinelinho, ranzinza, que acha que a morte está ali na porta. E tem um idoso... Fica esperando assim 30 anos E tem a um morte idoso chegar. que está indo para academia, que quer viajar, que quer participar dos bailinhos, né, de grupos de idosos, enfim, que tá querendo fazer várias coisas que, enquanto era, hoje aposentado, enquanto era trabalhador, não conseguia, né? Não tinha tempo, enfim, hoje está realizando alguns objetivos que não realizou. A gente tem visto muitos casos de solidão, né? E constantemente associados à depressão, não só por conta disso. A depressão, eu acho que ela é uma mazela que acompanha o ser humano desde muito antes da terceira idade, né? Sim. Mas eu acho que ela é muito mais presente na terceira idade, né? Como psicóloga, tu não trabalha fármacos, tu trabalha a mente. Não, né? eu preciso Trabalha sempre encaminhar para um consciência, psiquiatra, né? um colega para poder, ou um neurologista para poder trabalhar com Tu trabalha muito fármacos. a consciência, né? Sim, A cabeça, sim. né? Os A idosos estão com a cabeça aceitação, melhor. ressignificação de algumas questões. Alguns já vêm com mais idade, né? Eu tenho paciente de 92 anos. São os chamados longevos. Os longevos. Tem até uma pesquisa de um professor lá da PUC, que eu gosto muito dele, foi minha banca, tanto de mestrado como de doutorado. Ele tem uma pesquisa que é só com nonagenários e centenários lá em Porto Alegre. Então foi mapeado onde moram todos eles, e eles recebem visitas em casa, de fisioterapeuta, de psicólogo, de médico, de fono. É um trabalho muito bonito. E eles assim. devem adorar também, né? Ai, adoram quando chega o dia de fazer todas as avaliações e tal. E é um trabalho que ainda está com os dados não estão concluídos, né? Eu sei que agora vai ter um congresso, ele vai apresentar alguma coisa já. Ampal se chama o nome da pesquisa. Mas os idosos, eles estão buscando, né? Coisas novas, assim. Esses dias eu atendendo uma paciente, eu posso falar, Rodrigo, porque eu não estou falando o nome, uma paciente, né, de Porto Alegre, lá no consultório, e ela disse assim, eu pedi como é que estava essa questão da pandemia e tal. Aí ela disse assim, agora, desde março, eu estou morando com a minha filha. Ela disse, mas já achei coisas para fazer. Eu não posso vir em tal dia, na sessão de novo, porque eu agora, comecei a fazer inglês, né? Eu disse, mas a senhora já tinha inglês, eu estava fazendo conversação. Não, eu resolvi aprender inglês, 92 anos. Aprender inglês e piano. Né? Então, ela está com 92 anos, com intenção. Ela disse, eu falava francês, ela disse, né? Eu tinha aulas de francês para mim é tranquilo. Mas eu viajava e sempre dependia da minha filha para estar respondendo as coisas por mim. Eu quero ter independência, eu quero viajar e sem precisar dela e quero me virar sozinha. Então, o inglês é fundamental, disse ela assim, né? Então, puxa, que modelo, que exemplo, né? 92 anos querendo aprender uma língua nova, né? E isso é que faz com que realmente a mente dela permaneça ativa e ela também permaneça bem, né? Porque tem objetivos. Então, isso é uma coisa que a gente faz em consultório, né? Estabelecer objetivos, ressignificar algumas questões, porque às vezes o idoso chega com algumas questões uns conflitos familiares importantes, então, de poder fazer aquele momento de entendimento do que aconteceu, de dali a pouco ter um momento de perdão. Então, a gente também trabalha a família junto, né? Uns já vêm querendo trabalhar especificamente a questão da morte, né? Eu quero que tu me ajude a entender a morte de uma forma melhor, me preparar. Eu quero estar preparado para quando ela chegar, eu poder dizer para ela assim, ok, tudo certo. Eu tenho um senhor que ele vem trabalhando comigo há muito tempo essa questão, né? 80 e poucos anos. É uma pessoa inteligente, ativa, mas ele quer se preparar. Uma pessoa bastante espiritualizada também, né? Então... É melhor falar ou não falar sobre morte? Eu acho que é melhor falar. Eu acho que é melhor falar, sim. Porque evidentemente que isso não resolve nada, né? Não falar. Continua presente na nossa vida, né? Eu acho que aumenta, é morte dos impostos, né? o medo. Acho que aumenta o medo, né? Tem uma especialista que eu gosto muito dela, quem é da área vai conhecer, a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela é conhecida como a doutora morte. No mundo todo, ela hoje ela é falecida, deu seminários para médicos, para eles entenderem um pouquinho mais a morte e poder também trabalhar com seus pacientes, né? Então, ela tem um trabalho belíssimo, lindíssimo, assim. E ela dizia assim, se vive bem a cada dia,
não há nada a temer. Então, não precisamos ter medo da morte se vivemos bem a nossa vida. Então, vamos falar da vida. Quando se fala de vida, se fala de morte também, né? Então, não tem nada a temer. Com a morte, a gente também encara um problema seríssimo, né? Que para alguns vai ser superado mais facilmente, para outros menos, chamado luto, né? Como é o luto na terceira idade? O luto na terceira idade, ele é complicado, porque enquanto eu penso, enquanto eu elaboro o meu luto, eu penso também na minha morte, né? Então, vamos pegar um casal, 80 anos, né? Daí a pouco eu perdi minha irmã, a minha vizinha, a minha melhor amiga, e agora foi meu marido. Então, assim, enquanto eu elaboro todas essas perdas, esses lutos, eu também estou elaborando, na verdade, a minha própria morte, né? Porque aí vem, pô, eles foram, tá chegando a minha hora. Então, o luto com o idoso é um pouco mais complicado, né? E eu imagino... Porque ele se coloca muito nessa posição. Com o filho, né? Com o filho, com o neto, a gente tem visto também, agora, recentemente, pessoas muito próximas, assim, cujos pais, todos octogenários, ficaram, né? E sem conseguir entender, o pai não se prepara para isso, não quer isso, Sim. não é a ordem natural da Sim. gente. Sim. Devia ter uma lei proibindo isso, não entendo Sim. como é que se faz tanta lei e não se resolve essa questão aí, né? Mas pessoas que que enfrentam essa dificuldade, né? Também vale a busca de um novo objetivo como um caminho? O que vai fazer com que isso limpe ou amenize essa dor, né? Sem dúvida. A dor, ela vai amenizando com o passar do tempo, né, Rodrigo? Eu sempre digo assim para os pacientes, principalmente o que tu trouxe assim de ser pai perdendo filho, né? A frase que sempre vem: por que ele e não eu? Né? Isso eu ouço muito, por que ele e não eu? Um jovem de 20, às vezes acidente, 20, 15, né? Uma pessoa jovem, cheia de sonhos, cheia de energia, com tudo para fazer, projeto né? de vida lindíssimo já, né? Então, nesse momento, assim, é bem complicado para os pais poder aceitar, né? Então, vai se havendo um entendimento disso, mas o que fica mesmo é a saudade, né? Então, poder focar nas coisas boas que a pessoa fez, ou os momentos bons que se viveu, né? E poder entender que era o momento daquela pessoa, né? E a pandemia, doutora? A pandemia... Que veio bagunçar a vida de todo mundo aí. É verdade. A pandemia, Rodrigo, assim, tem feito... As pessoas comentam, né, que tem reduzido o trabalho. Pelo contrário, assim, nós, psicólogos, eu vou falar por mim, mas pelo que eu tenho trocado com alguns colegas, tem aumentado muito, assim, a procura, né? Se a gente abrisse mais horários, ficaria até meia-noite atendendo, né? Ela tem afetado bastante a saúde mental, viu, das pessoas. É muita ansiedade, as pessoas com muito medo da morte, medo do contágio. Então, quem já tinha algum tipo de fobia hoje fica mais exacerbado. A depressão pelo isolamento, né? A ansiedade pelo medo de que, bom, dali a pouco meu pai contagia e aí ou minha mãe, e aí vem a falecer. Então, assim, eu destacaria depressão, ansiedade e algumas fobias têm aumentado bastante. Como lidar com pânico isso? Também. Conversando mesmo? Pânico. Sim. Para ansiedade tem algumas técnicas, tem medicação também. Quando a gente vê que a psicoterapia não vai dar conta, a gente pede auxílio também para os psiquiatras, né, com os fármacos. É super importante o apoio familiar também, né? Atividade física. Só que daí a gente fica um pouco complicada, né? Esses dias eu fiz uma live sobre depressão e aí a pessoa perguntava assim, tá, mas me dá dicas, o que a família pode fazer para tirar esse idoso da depressão? E aí todas as dicas que eu tinha era complicado, porque não se adequava nesse momento de pandemia. Leva ele no teatro. Que é um momento de isolamento, né? Que é um momento de distanciamento social, não afetivo, mas social, né? Bom é que a gente tem as quase mídias naturalmente afetivo também, né? Porque a falta nós somos muito do abraço. Do abraço. Né? A gente é muito essa herança latina. Assim, eu né? sou de família italiana, né? Então o italiano precisa muito abraçar e precisa mexer muito com a mão, enfim, eu sinto falta, muita falta do abraço, assim. Tem alguns pacientes que estão online, eu digo, olha,
daqui um pouquinho a gente vai ter que fazer presencial, porque eu tô com vontade de te abraçar, né? De te passar o que eu tenho de bom, enfim, né? Então, o abraço Os Estados Unidos já falam do fogo, né? Esse fenômeno do medo de sair de casa pós-pandemia, né? Sim. Eu acho que eu vi um especialista falando esses dias numa live de que pós-pandemia vai ser a onda, eles chamam de terceira onda, né? Que vai ser um momento em que a saúde mental é que vai ter que ser olhada, né? Onde nós teremos, eu acho que a gente já está, mas nós teremos, acho que ainda mais trabalho, temos que estar preparados para isso, assim. Digo, não nós psicólogos, nós enquanto governo, né? Em termos de saúde pública, tem que se pensar projetos nessa área. E a gente, claro, muito atento a quem está do nosso lado, né? Cuidando dos nossos idosos, cuidando dos nossos irmãos, amigos, filhos, tentando enxergar esses sintomas que estão ali presentes, né? O isolamento, a tristeza, né? A melancolia, como uma luzinha, né? Não, tem que estar atento para não deixar o quadro evoluir, né? Adorei conversar contigo. Ai, eu também. Já acabou. Que pena, né, Rodrigo? Hoje, numa conversa de peso com a psicóloga clínica, né, psicoterapeuta clínica, Cláudia Adriana Fáculo Riego. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.